Pessoal, e o que aconteceu hoje no discurso do presidente Lula na ONU foi espetacular e um tapa na cara de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e dos bolsonaristas. O presidente Lula fez um discurso brilhante, foi elogiado por Donald Trump e o melhor de tudo, Trump voltou atrás. Trump voltou atrás e quer conversar com o presidente. O Laranjão se encantou ao ver o presidente Lula, o abraçou, disse que gostou dele e que quer conversar com ele na semana que vem. Pessoal, histórico, histórico. O presidente Lula abriu o discurso defendendo a soberania do Brasil, expôs a tentativa de golpe de Estado que levou à condenação de Jair Bolsonaro, esfregou na cara dos norte-americanos e de Trump que o Brasil não é terra da mãe Joana e não vai se dobrar a pressões exteriores, e tudo isso impressionou o presidente norte-americano, que rasgou elogios ao presidente Lula e confirmou que na saída do discurso do presidente eles marcaram uma reunião para a semana que vem. Vamos ver na íntegra o que aconteceu aqui, pessoal, começando pelo discurso histórico do presidente Lula. Vai deixando seu like, ajude o nosso trabalho, já curte aí para não esquecer e se inscreva se for novo aqui no canal. O Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Esse pequeno trecho para contextualizar o vídeo. Pessoal, foi marcante o discurso completo, mas nesse trecho que vocês acabaram de ver, Lula deu um recado a Donald Trump, defendeu a soberania do Brasil, condenou a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro e mostrou que a nossa justiça, a nossa democracia foi respeitada no julgamento de Jair Bolsonaro e não tem justificativa para nenhum país estrangeiro ameaçar a soberania jurídica do nosso Brasil, tentando coagir a nossa justiça e tentando fazer o Brasil se dobrar. A consequência desse discurso veio logo depois na fala de Donald Trump. Trump rasgou elogios ao presidente Lula, expôs que se impressionou com o presidente, gostou muito dele e revelou que na saída do discurso deu um abraço em Lula e marcou reunião com ele na semana que vem. Histórico, pessoal, o tapa na cara que os bolsonaristas levaram no dia de hoje, olha só. O Brasil agora está enfrentando uma resposta com tarifas grandes depois de seus esforços de interferir nos direitos, nas liberdades de cidadãos americanos e outros, com censura, repressão e militarização da corrupção também e alvejando também gente política nos Estados Unidos. Eu tenho um pequeno problema ao dizer isso. Eu estava chegando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos, eu vi ele, ele me viu e nós nos abraçamos. E aí eu estou dizendo, você pode acreditar que eu vou dizer isso em apenas 2 minutos? Nós concordamos que nos encontrar na semana que vem. Não tínhamos muito tempo para falar, só 20 segundos mais ou menos, mas em retrospecto dá para dizer, é bom que eu tenha esperado porque esse negócio não estava funcionando bem, mas nós conversamos, nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar semana que vem, se isso for do seu interesse. Mas ele parece um cara muito legal, ele gosta de mim, eu gostei dele e eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, eu não faço. Quando eu não gosto, eu não gosto. Mas por os 39 segundos nós tivemos uma ótima química e isso é um bom... Histórico, né, pessoal? O Trump se dobrando ao presidente Lula, falou que deu um abraço, falou em química com o presidente. Imagine o tapa na cara que os bolsonaristas levaram, Eduardo Bolsonaro principalmente.
Agora vamos ver aqui a análise completa que trouxe o Globo News, mostrando a repercussão dessa fala de Trump se dobrando a Lula e dizendo que marcou uma reunião com o presidente na semana que vem. Quebrar esse gelo era muito importante para a relação. E ele passa ali rapidamente em que as tarifas não eram justas, porque se é que deu tempo, Lula talvez tenha dito que, na verdade, o Brasil tem um déficit em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram um superávit com o Brasil de 400 bilhões de dólares em 10 anos. Então, não há porquê, a não ser pelas razões políticas, Donald Trump impor tarifas de 50% ao Brasil. E a abertura de um canal de diálogo é extremamente positiva. Mas a gente sabe que não depende apenas de Donald Trump. Quer dizer, Donald Trump tem sempre a palavra final, ele é um presidente extremamente centralizador, principalmente em relação aos outros poderes. Mas Marco Rubio é quem está levando essa política em relação ao Brasil. E Scott Bessent, do Tesouro. Marco Rubio, secretário de Estado, como é de origem cubana, tem uma preocupação muito grande em marcar posições dos Estados Unidos em relação a países que ele considera de esquerda, né? Claro, o presidente Donald Trump e o presidente Lula não são alinhados ideologicamente. Mas em termos de negócios, os negócios com o Brasil são vantajosos para os Estados Unidos. Então a gente tem que ver, Leilani, quem que vai falar mais alto? O homem de negócios, Donald Trump, ou a diplomacia americana que está levando para o lado político essa punição em relação ao Brasil por conta do julgamento do que a gente chamou de núcleo, né, especial, núcleo duro, crucial da trama golpista, claro, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que Trump costumava elogiar, mas hoje nem mencionou, né, Guga? E olha, é importante frisar, o Trump nunca havia mencionado Lula. A gente sempre fala disso aqui. E hoje ele mencionou o presidente do Brasil de forma positiva. Ele gostou do presidente Lula. Foi a primeira vez que ele se referiu, não é que ele mudou de opinião em relação ao presidente brasileiro. Ele formou a opinião dele em relação ao presidente brasileiro de forma muito rápida. Ele próprio disse que ele sentiu uma química entre ambos. Então, de uma certa forma, esse encontro rápido. A gente falou 2 meses de tentativas, de Itamaraty, de enviados, deputados, senadores, empresários que vão a Washington. Em poucos segundos, esse encontro do Trump com o presidente Lula conseguiu produzir uma das maiores, ainda não dá para dizer que é uma vitória diplomática, mas um dos maiores avanços para tentar uma negociação. Até então não tinha. Agora não é que o secretário do Tesouro vai se encontrar com o Geraldo Alckmin. Não é que o Marco Rubio vai se encontrar com o Mauro Vieira. O Trump, o próprio presidente dos Estados Unidos, que na verdade ele que manda em tudo aqui, ele falou que pretende se encontrar com o presidente Lula. E assim, ele já chega com uma imagem positiva. E o Trump tem uma coisa, ele não respeita quem capitula. As pessoas que acabam se curvando chama a de ele. fracos, Chama né? de fraco. O presidente Lula bateu de frente de uma certa forma. Daí no momento que se encontrou, mostrou respeito. Ele gosta que tenha respeito, mas que também não pode se curvar, não pode ser um puxa-saco, por assim dizer. Então, eu quero ouvir aí de Brasília, mas eu acho que é uma vitória, presidente Lula, não só pelo elogio que o presidente Trump faz, lembrando que o governo Trump sempre se foca no Alexandre de Moraes, nunca no presidente Lula, sempre Alexandre de Moraes. Mas ele fala de uma forma extremamente positiva do presidente brasileiro e não cita o presidente Jair Bolsonaro. Eu até quero ouvir de Brasília, porque isso é um golpe muito grande nos bolsonaristas, né, que até então tinha essa coisa, que o Trump com o Bolsonaro, tudo, e agora eles estão vendo o herói deles, o herói do ex-presidente Bolsonaro, o ídolo do ex-presidente Bolsonaro, elogiando justamente o presidente Lula, porque o que ele fez, pode não ter acordo lá para frente em relação às tarifas, mas ele já elogiou publicamente o presidente Lula na primeira vez que ele se referiu ao presidente Lula. Eu acho que isso é um duro golpe no bolsonarismo e uma vitória, pelo menos parcial, do presidente Lula nesse momento. E só lembrando rapidamente que Lula tinha uma química mais importante, uma química maior, digamos, com o ex-presidente George W. Bush do que com o presidente Barack Obama. Então, esse tipo de ideologia, de divisão ideológica, nem sempre se traduz na relação entre os líderes. A gente sempre fala isso aqui. Trump e Lula podem perfeitamente se entender, se dar bem. Agora, a gente agora fica na expectativa do anúncio oficial de onde será essa visita. Porque a partir do momento que esse gelo está quebrado, tudo pode acontecer. E eu concordo com o Guga. Nesse momento é um golpe duro para toda essa estratégia feita durante esse tempo todo de Eduardo Bolsonaro influenciar o governo americano para que imponha tarifas de 50%, lembrando que não é um país que tem déficit com os Estados Unidos, então tem superávit com os Estados Unidos. Devolvendo aí para o estúdio. Realmente, pessoal, foi histórico. A primeira vez que Trump cita o presidente Lula e o cita elogiando, o cita dizendo que se impressionou ao conhecê-lo e que na semana que vem quer uma reunião com o presidente da República. Histórico, né, pessoal? Histórico. Será que finalmente na semana que vem veremos o fim dessas tarifas, da negociação do presidente Lula e Donald Trump diretamente na Casa Branca pelo fim dessas tarifas? O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like. Comente o que você achou do discurso do presidente Lula, da fala completa dele. Logo mais a gente volta com mais notícias
notícias aqui no canal. Um abraço a todos, pessoal. Até mais. Logo mais a gente se vê aqui no YouTube.